Glórias a Deus, amém? Você pode sentar nesse momento. Glória a Deus. Quando meu esposo falou que eu traria a palavra, Deus colocou uma mensagem no meu coração para compartilhar com você, que primeiramente tocou na minha vida. E eu quero que você repita comigo esse tema: expandindo a minha capacidade. Eu quero declarar que nessa noite o Senhor vai trazer uma expansão na sua capacidade. Eu não sei o que você está vivendo, não sei como está a sua vida, mas eu quero declarar que desde o primeiro minuto que você colocou os pés aqui, o Espírito Santo já está fazendo algo tremendo na sua vida, já está ministrando ao seu coração. Não foi você que escolheu o Senhor, mas foi Ele que escolheu a sua vida. A palavra de Deus fala que Ele, lá em João 15, fala assim: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi para que vá e deis frutos. Então, em primeiro lugar, você é escolhido de Deus. Você está aqui por causa de um propósito do Senhor. E eu quero declarar que nesta noite, sabe, você vai receber dessa expansão do Senhor. Sabe, Ele vai te capacitar. Se até aqui o Senhor tem usado a sua vida, se até aqui você tem vivido coisas extraordinárias, eu quero profetizar que de hoje em diante, coisas novas sobre a sua vida. Você recebe isso para você? Amém? Glórias a Deus. Eu quero que você abra em Mateus 9, versículo 17. Mateus 9, 17. E eu já abri. E vai dizer assim... Se você não abriu, se você não conseguiu abrir ainda, acompanhe juntamente comigo, que diz assim: ninguém se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. Será que você está preparado para ser um odre novo do Senhor? Eu quero dizer para você que tudo que você tem vivido nesse tempo não é Satanás. Fala para o seu que está falando, não é o diabo. Se você está em pecado, é uma brecha que você está dando para o inimigo. Mas se você está em fidelidade com Deus, não é. É o Senhor te moldando, é o Senhor te tratando, te colocando num processo, porque Ele tem coisas novas para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua vida espiritual. O Senhor tem pressa para agir. Deus, Ele tem pressa para usar a minha e a sua vida. Porque a palavra de Deus fala: erguei os vossos olhos e vejam os campos que estão prontos, brancos para a colheita. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. A palavra de Deus fala que Ele olha do céu e Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus está à procura de seus adoradores, daqueles que estão disponíveis para ser transformado. Sabe, eu quero dizer para você que a nossa vida é feita de recomeços. Sabe, a cada momento da nossa vida nós vamos viver ciclos. Ciclos que se abrem, ciclos que se fecham, recomeços. E eu acredito que nós estamos vivendo um tempo de recomeço na nossa vida, porque Deus, Ele tem um novo, e quando Deus quer trazer algo novo na nossa vida, é necessário Ele tirar tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que não está cooperando para que se cumpra o propósito dEle. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias 18, do 1 ao 4. O primeiro ponto para que você tenha a sua capacitação expandida. Primeiro ponto é você ser flexível a mudanças. Será que você está pronto para viver mudanças em sua vida? Jeremias 18, do versículo 1 ao 4, fala assim: a palavra do Senhor
que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos do oleiro fazer. Eu quero dizer para você: seja flexível a mudanças. Deus, Ele faz da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Se for necessário Ele quebrar e fazer um odre novo, para que Ele traga o vinho novo para a sua vida, Ele vai fazer. Mas somente se nós formos flexíveis. Enquanto estamos lutando pela mudança que Deus quer trazer dentro de nós, a mudança no nosso interior, a mudança no nosso caráter, no nosso comportamento, Deus, Ele tem mudanças para fazer dentro da nossa casa, na nossa família. Muitas vezes Deus está tirando coisas de nós. Deus está tirando coisas de você. Deixa Ele tirar. Deixa Ele tirar teu chão. Se eu for contar para vocês quantas e quantas vezes Deus tirou meu chão, e eu falava: Deus, eu não tenho mais aquilo que é seguro, eu não tenho mais aquilo que, sabe, me dá aquele sustento. Já passei por momentos onde o Senhor tirou meu chão, onde a minha dependência precisou ser total dEle. Mas eu quero dizer para você, no momento que o Senhor tira o seu chão, Ele tira o seu chão, mas Ele te dá asas, para que você possa voar, para que você possa ir de encontro aos propósitos do coração dEle. Então, muitas vezes estamos lutando, estamos segurando, brigando com Deus, e não é o inimigo, mas é Deus nos quebrando, é Deus nos tirando aquela estrutura velha, sabe? É nos fazendo de novo, tirando coisas que não servem mais para nós, né? Nós que somos cristãos, né? Eu me converti, eu tinha 12 anos de idade. Então, quantas experiências com Deus. Mas eu quero dizer para você que em toda essa minha jornada cristã, quantas vezes Deus precisou me quebrar e me fazer novamente, para que eu pudesse experimentar algo novo da parte dEle, um vinho novo. Conforme nós iniciamos lendo a passagem, não se coloca vinho novo em odres velhos, mas se coloca em odres novos, para que Deus traga algo novo na nossa vida. É necessário deixar Ele quebrar as nossas estruturas. Enquanto eu estava pensando nessa questão de expandir a nossa capacidade, eu comecei a pensar sobre o que seria capacidade, né? A Alessandra é professora de matemática, ela sabe que isso é uma grandeza, né? Grandeza utilizada para medir o volume de um recipiente, né? De professoras de matemática. Então, medidas de capacitação. E quando nós pensamos em capacidade, se nós queremos beber 1 litro de água, não dá para me colocar 1 litro de água neste copo. Esse copo não comporta 1 litro de água. Eu preciso de um recipiente com 1 litro. Um outro recipiente. E eu quero dizer para você, muitas vezes Deus quer trazer algo novo para as nossas vidas, mas a nossa capacitação ainda está o quê? Pequena, para receber aquilo que Ele tem para nós, a novidade que Ele tem, o vinho novo. E por isso nós precisamos ser flexível a mudanças. Se nós tivermos um coração endurecido, se nós formos pessoas que lutam com Deus, nós não vamos conseguir alcançar o vinho novo. Não vamos alcançar, sabe, a novidade, porque ainda estamos pensando ali na antiguidade. Poxa, mas minha vida sempre foi dessa forma. Eu sempre vivi assim na minha casa, era desse jeito.
Eu sempre vivi dessa forma. Sempre foi assim. E eu quero dizer para vocês, no momento que o Senhor, quando eu me formei em Química, ali eu estava vivendo um tempo maravilhoso na minha vida. Sonhos, expectativas, era um ciclo que eu estava vivendo, uma fase que eu estava vivendo. E estava maravilhoso. Tudo tremendo, realizações, promessas, sonhos de Deus. Mas após passar esse ciclo, Deus falou assim para mim: me dá teu Isaac agora, eu quero teu Isaac. E eu, não, Deus, isso aqui é meu chão, isso daqui é tudo que eu tenho, Deus. E eu entreguei para o Senhor. E naquele momento a minha vida eu passei a viver uma mudança radical na minha vida. Passei a viver uma dependência completa de Deus. Eu me lembro que nesse tempo Deus falou para mim mudar para Realengo. E eu mudei de Nilópolis para Realengo. E Deus começou a mudar a minha estrutura. Por quê? Porque Ele tinha algo novo para mim. Ele tinha uma nova unção na minha vida. Eu precisava de uma capacitação, precisava expandir a minha capacidade. Mas nós lutamos. Isso é normal de ser humano. Nós lutarmos porque nós não entendemos os processos. E muitas vezes nos endurecemos, sabe? E fugimos. Muitas vezes não queremos a vontade de Deus para a nossa vida. E ali naquele processo que eu comecei a viver, Deus falou, Deus começou a me quebrantar. E eu pude estar flexível às mudanças que Ele tinha para a minha vida, aos meus hábitos. A minha rotina começou a ser diferente. Tudo começou a ser diferente. Mas eu quero dizer para você, a unção na minha vida também foi diferente. As minhas capacitações começaram a aumentar e a ser diferente. O vinho novo veio sobre a minha vida. Eu comecei a experimentar de coisas que antes eu não esperava. Então eu quero dizer para você que quando Deus mexe com a sua estrutura, quando Deus nos quebra, quando Deus está querendo quebrar o vaso, conforme falou para Jeremias, vai lá na casa do oleiro, olha lá, está se fazendo um vaso, o vaso está na mão do oleiro. E esse vaso, o que aconteceu com esse vaso? Ele se desfez. E ali depois ele fez novamente da maneira que ele quis. Eu quero dizer para você, Deus, se você deixar, Ele vai fazer da maneira que Ele quer, não da maneira que você quer. E quantas vezes nós queremos ser o Senhor de Deus, né? Nós queremos dizer para Deus como deve ser feito. Deus tem que ser dessa maneira, desse jeito. Mas eu quero dizer, nós não temos poder sobre a nossa vida. Uma vez que nós entregamos para Ele, nós precisamos ser flexíveis à mudança. E muitas vezes isso dói. Isso vai doer dentro de nós, entregar coisas, viver mudanças. Vamos perder coisas. E é difícil você perder, você lidar com as perdas. Mas é necessário. Quando nós somos flexíveis, nós conseguimos experimentar também de uma nova capacitação e de um vinho novo vindo de Deus, de coisas novas vindas de Deus. Deus, Ele deseja nos ensinar a romper com as nossas limitações. Deixa Deus te reformular novamente, sabe? Te fazer de novo. Não é assim? Parece que às vezes a gente fica um pouco perdido quando estamos no processo, não estamos entendendo. Deus, o que está acontecendo? Eu não sei mais. O que está acontecendo comigo, Deus? Eu não estou entendendo. É Deus te colocando em um processo, numa metamorfose, fazendo uma transformação. Por quê? Porque tem algo novo para a sua vida. Uma vez que nós deixamos e que nos rendemos à sua vontade, nos rendemos a essa mudança, nós conseguimos a experimentar desse novo de Deus, essa nova capacitação. É necessário
é necessário ser da forma dele e não da nossa. Segundo ponto, vamos lá em Ezequiel 47:1. Segundo ponto, dê passos de obediência e siga em frente. Você quer que a sua capacitação venha se expandir? Dê passos de obediência, siga em frente. Muitas vezes nós não estamos entendendo o que está acontecendo, mas nós precisamos obedecer e confiar totalmente. Senhor, o que tu queres? Deus não fala. Deus não está dizendo o que está acontecendo. Ele só quer a sua obediência. Você não sabe para onde você está indo, mas Deus está falando com você. Segue em frente. Não fica questionando, sabe? Não fica murmurando. Não dê passos para trás, dê passos para frente. Ezequiel 47. Depois disso me fez voltar à porta da casa. E eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte. E me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior. Pelo caminho que dá para o oriente, eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Vamos parar por aqui. Você está passando por provações. A palavra de Deus diz que Ele não nos dá prova que nós não possamos suportar. Mas muitas vezes Ele deseja que Deus está no meu limite. Ele quer que você rompa com os seus limites. Ele quer ultrapassar o teu limite. Porque quando nós ultrapassamos o nosso limite, nós passamos a viver na dependência de Deus. Aí é que está ficando bom. Porque aí a Cristiane está morrendo e está nascendo a nova Cristiane, formada pela vontade do Senhor. Então aqui fala que houve uma vara de medir. Quantas vezes Deus está nos provando a nossa obediência? Até aqui ele não estava entendendo nada. Ezequiel, o profeta, o Senhor mandou ele ir e ele foi. Peraí, vai por esse outro lado. E as águas saíam e ele foi seguindo. E quantas vezes Deus está dando uma direção para você e você não está entendendo Deus? Por que essa direção? Ele não fala nada. Muitas vezes Deus vai ficar em silêncio. Ele quer testar a sua obediência. Ele quer testar a minha obediência. Ele quer me provar até onde eu sou fiel, até onde eu confio, até onde eu creio que Ele é todo poderoso, até onde tudo aquilo que eu digo que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é meu Rei, tudo aquilo que nós cantamos aqui no culto, até onde isso é verdade. Quantas vezes Deus está nos provando, está nos medindo. E aqui foi falando, ó, ele tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam nos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me dava pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me, viste isso, filho do homem? E então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. Então, muitas vezes, Deus está nos levando e nós não estamos entendendo. E estamos indo mais fundo. Deus deseja nos levar a uma intimidade que nós nunca vivemos. Expandir a sua capacidade, sabe? Para que Ele possa derramar uma unção que você não experimentou ainda, que eu e você não vivemos. Mas para isso existe um processo.
Então o profeta, ele foi passando de nível, águas nos joelhos, até aí está tudo bem, não estou entendendo nada, Deus. E ele continuou indo, até ele chegar às águas profundas. Meu Deus, talvez tenha dado medo. Existem situações que nós perdemos o controle. Vou dizer para você, está perdendo o controle? Então está ficando bom. Está ficando bom o processo. Quando se perde o controle, é aí que nos lançamos na total dependência de Deus. Aí só dá para atravessar a nado, na dependência. Jejum, oração, busca. Não é hora de voltar. Não é hora, sabe, não é hora de não ser flexível. É hora de deixar. Não é hora de parar, né? O segundo ponto, dê passos de obediência. Não, mas está profundo. Deus, mas está difícil. Senhor, não estou conseguindo entender mais nada. O medo muitas vezes quer nos parar. Porque nós não estamos vendo o que está acontecendo. Não estamos sabendo qual o propósito de Deus. Mas muitas vezes Deus está provando a nossa fé, a nossa dependência total dEle. Deus, eu não estou vendo nada, mas eu confio em Ti. E eu vou continuar seguindo, Deus. Eu quero parar. A minha carne quer parar, mas eu não vou parar. Eu vou seguir em frente. Eu estou ouvindo uma voz, uma única voz, que está me levando para águas profundas. O Senhor está te levando para águas profundas. Então dê passos de obediência. Não é hora de voltar. Aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. A Bíblia diz, é hora de ir mais fundo. E quantas vezes temos medo? Quantas vezes nos sentimos os nossos pés no chão, não temos mais segurança? Talvez seja algo na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal, e você não está entendendo. Eu não estou conseguindo entender, Deus. Eu estou insegura. Deus, eu quero parar. Quem já sentiu vontade de parar, gente? Todos nós, né? Eu sou a primeira. No ano passado, quando o Senhor trouxe uma palavra para mim, siga em frente. Eu ouvi por 3 vezes essa palavra. Eu ouvi o Senhor falando. Primeiro Deus falou, siga em frente. Mas, meu Deus, o que houve? Por que seguir em frente? Eu não entendi nada. Seguir em frente de crer, está tudo tão maravilhoso. Por que eu não seguiria em frente? Depois eu ouvi de novo, siga em frente. E eu não entendi. Falei, Deus, mas por que seguir em frente? Eu estou seguindo em frente. Está maravilhoso, vou continuar. E da terceira vez, siga em frente. E eu falei, tá bom, Deus, vou seguir em frente. E então começou, né? Deus começou a me levar pelo rio para provar a minha fé, pelas lutas. E Deus falava, dê passos de obediência. Siga em frente. E aí começou a ficar mais doído, né? E a nossa vontade, não quero seguir. Siga em frente. Não para não. Não pare. Continue. Continue a nadar, né? Continue. Até compartilhei com as mulheres aqui. Não desista. Né? Quantas vezes eu cheguei aqui na igreja, no culto. A minha carne não queria continuar. Minha carne não queria seguir em frente. Deus, eu não quero. Eu tenho todos os motivos para que eu venha parar. E Deus falou, lembra que eu te falei, siga em frente. Eu estou aumentando a sua capacidade. Porque eu tenho um vinho novo. E o vinho novo, ele só traz para odres novos. O odre velho tem que ser quebrado. A estrutura velha, coisas velhas, tem que ser retirada. Deus tem coisas novas, tem uma expansão para você. Então, o segundo ponto, dê passos de obediência. Siga do jeito que você está. Porque às vezes a gente pensa assim, não, peraí, vou dar uma paradinha aqui, porque está doendo muito na minha carne. Está doendo, estou cansado, está difícil.
a crise está enorme e a gente pensa, vou parar aqui para descansar. Deus não está mandando você parar. Tem até a música, né? Quem mandou você largar a rede, né? Tem até a música, quem mandou você parar? Então, às vezes a gente quer parar no meio da pressão, no meio do calor, das lutas, nós queremos desistir. Mas Deus mandou você desistir? Deus mandou você continuar. Siga a voz do Espírito Santo. Mergulhe mais fundo na oração, na palavra de Deus. Mergulhe mais fundo na comunhão com o Espírito Santo. Se você era um crente mais ou menos, agora você vai ser aquele crente, avivado, cheio de Espírito Santo. Se a sua vida estava mais ou menos agora você não falta um culto. Agora você está em tudo. Oração, reunião, você está em tudo. Por quê? Porque você está seguindo em frente. Você está dando passos de obediência. Porque Deus tem coisas novas para realizar na sua vida. E às vezes a gente pensa assim, vou parar porque eu estou chateado. Porque aconteceu isso. Não é para parar. Vá do jeito que você está. Vá capenga, eu falo para as meninas. Existiam momentos que eu estava ministrando, você é capaz, que eu fui, só faltou vir torta assim, gente. Era dor de dente, era tudo na minha vida. Gente, eu falei, eu vou, nem que seja arrastada, mas eu vou porque o Senhor mandou. E no final dava tudo certo, né? No final Deus aumentava a minha capacidade. Aumentava a unção na minha vida, revelava o propósito dele. Nós não podemos parar por causa das circunstâncias. Passe pelos níveis de fé, passe pela unção, mergulhe no Espírito Santo, não pare, dê passos de obediência, siga em frente. E terceiro ponto, para nós finalizarmos, Mateus 25:14. Terceiro ponto, se exponha. Se exponha. Lide com a rejeição. Vamos ler lá. Porque também, isto é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebe 5 talentos e trouxe os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Então, o terceiro ponto:
se exponha. Esse último aqui no versículo 14, ele recebeu 1 talento. E ele ficou com medo. Porque se ele perdesse aquele talento, imagina a vergonha que ele ia passar diante dos outros. Então, ele começou a ter medo. Medo de ser rejeitado. Medo de ser criticado. Medo de não ser capaz. Sentiu incapaz de negociar aquele talento. Ele não queria se expor. Eu quero dizer para você, muitas vezes não experimentamos do novo de Deus, não expandimos a nossa capacidade, sabe por quê? Porque nos sentimos incapazes. Incapazes de ser exposto, de errar. Quero dizer para você, todos nós vamos errar. Todos nós estamos sujeitos, sabe, a erros. E Deus não quer de nós a perfeição. Deus quer de nós a obediência. Deus quer de nós, sabe, a entrega a Ele. E então nós podemos ver que esse servo, por que esse servo não queria perder aquele único talento que ele recebeu? Por causa de orgulho. Sabe o orgulho? Imagina a vergonha. Eu perco, meu orgulho vai ser ferido. Imagina a humilhação que eu vou passar. Quantas vezes, isso aqui fala de pessoas que estão enterrando o seu talento. Talvez você tenha um chamado na sua vida. É umzinho só. Você, Deus, quer te usar em alguma área, em alguma coisa. Sabe? Por menor que seja. Mas você tem algo dentro de você. Você tem um valor. Tem algo que Deus te deu. E talvez você pense, não, imagina a vergonha. Não, eu vou guardar isso daqui para mim. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Sabe? Não tenha medo de se expor. Aprenda a lidar com a rejeição. E se eu for rejeitado, lide com a rejeição. E se eu for criticado, cresça com as críticas. E se eu for humilhado, a palavra de Deus fala que os humilhados serão exaltados. Aprenda com os seus erros. E se eu errar, aprenda, cresça. Cresça nos seus erros. Adquira experiência. Nós só vamos ser capazes se nós aprendermos a termos pequenas realizações. Coisas pequenas. A gente muitas vezes não nos damos o direito nem de fazermos pequenas realizações. Será que Deus colocou algo nas tuas mãos? E o que você fez com aquilo que Deus colocou na sua mão? Talvez você tenha um dom, talvez você tenha um chamado, um talento. E o que você fez com isso? Você enterrou? Deus está falando com você. Não seja como esse servo mau e negligente. Deus não quer que naquele grande dia nós venhamos apresentar as nossas mãos vazias, por medo. O medo não pode nos parar. Nós, como igreja de Jesus, precisamos fazer a diferença aqui nesse lugar. Quantas vidas estão clamando lá fora, e muitas vezes nós, por causa dos nossos caprichos, nós nos fechamos, igual aquela dormideira, né? Quando eu vou caminhar de manhã, eu gosto de colocar a mão nas dormideiras. Vai colocando, elas vão tudo dormindo. E quantos crentes estão assim também? Se tocar em alguma área, se fecha. Não vou mais para a igreja. Não vou mais servir a Deus no voluntário. Aprenda, lide com as rejeições. Lide com as críticas. Saiba quem você é em Deus. Nós somos filhos amados de Deus. Saiba o seu valor em Deus. Quantas vezes a rejeição vem de nós mesmos. Nós mesmos nos rejeitamos. Isso está errado. Eu aprendi que se nós não aprendermos
a lidar com as rejeições, nós não vamos saber aprender a lidar com os elogios. Então todos nós vamos passar pela rejeição, para depois alcançar o momento de conquista e de elogio e de glória. E depois as pessoas te aceitarem. E depois você entender que não é nada sobre você. É tudo dele. É tudo para ele. Se nós não somos fiel no pouco, jamais conseguiremos ser fiel no muito. Sabe, se não conseguirmos obedecer a Deus nas pequenas coisas, dentro da sua casa, na sua família, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida diária, no seu a sós com Deus. Se você não for fiel na sua vida, na sua comunhão com Deus, nas pequenas coisas, às vezes Deus deseja usar como uma boa esposa, um bom esposo, um bom filho, um filho que honra o pai, que honra a mãe. Está difícil, vou dizer para você, está difícil. Um filho que traz honra para o pai e para a mãe. Mas eu quero dizer para você que é filho, que você sabia que Deus talvez queira te usar como um filho que honra? Se hoje a única coisa que você pode fazer é honrar seus pais, então você honre. Sirva o seu pai e a sua mãe. Aprenda a servir. Muitas vezes a gente já quer começar lá no alto, sabe? Começar lá em cima. Comece embaixo. Comece servindo. Comece honrando seus pais. Você, esposa, seja uma boa esposa, sabe? Honre o seu marido, né? Honre, seja uma boa esposa. Ninguém está vendo, ninguém sabe. Nós estávamos conversando na casa da Simone, né? Brincando. Mas glória a Deus, só tem mulher virtuosa. Amém? E só tem homem também maravilhoso, forte, de caráter nessa igreja. Sacerdote, homens de honra. Honre a sua esposa quando ninguém está vendo. Ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Tudo aquilo que você faz no seu secreto, um dia Deus vai trazer em público. Tudo aquilo que você faz quando ninguém está vendo, seja bom ou seja ruim, um dia vai ser exposto. Não tem como a gente ficar se escondendo e fugindo para sempre de quem nós somos. Então, que tal começarmos nas pequenas coisas, pequenas realizações? Nós podemos ser uma mulher melhor, um homem melhor, um filho melhor, um servo de Deus melhor. Podemos, né, temer a Deus. São coisas que estão ao nosso alcance. Ah, mas eu tenho mais atribuições, eu tenho mais talentos, eu sirvo na casa de Deus. Então você pode fazer o seu melhor. Eu sou um voluntário, glória a Deus. Seja o melhor voluntário dessa casa. Ah, eu sirvo no altar. Então, olha só, serve da melhor maneira. Dê o seu melhor. Entregue o seu tudo para o Senhor. É tudo para Ele. Ah, Deus me colocou num lugar de destaque. Que bênção. Dê o seu melhor. Então, o terceiro ponto, como nós finalizamos aqui, se exponha. Lide com a rejeição. Não fique com medo. Deus não se agrada de quem é tímido, orgulhoso, invejoso. Você acha que Deus está se agradando da sua inveja? Ficar falando dos outros, isso não é bonito. Ah, porque fulano de tal, Deus está usando fulano de tal. Glória a Deus, que bênção. Que o Senhor continue usando mais. A inveja, né, como diz aquela canção, mata, corrói, mói, né? Eu falo assim, quem fala mal de mim são os filhos de Caim. Tinha uma música na minha época. Então a inveja não prospera. Para que esse sentimento que não pertence a Deus? Vaidoso, nós não queremos errar muitas vezes. Muitas vezes nós não queremos servir na casa de Deus, não queremos, sabe, fazer aquilo que Deus pediu por causa da nossa vaidade. Porque nós não queremos nos expor. Então aquele servo que tinha aquele talento, ele não queria se expor. Então ele foi lá, pegou, enterrou e guardou.
ele fez errado. Ele foi negligente, ele foi mau. Então até o que ele tinha, foi retirado. Certa vez eu falei isso na minha reunião de célula, e as meninas ficaram espantadas. Eu falei, então, busque multiplicar o talento de vocês, né? Nós precisamos multiplicar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Multiplica. Se exponha, né? Precisamos ser flexíveis para mudar, para mudanças. Seja flexível para você mudar. Não podemos ser endurecidos, sabe? Um odre velho não se pode colocar um vinho novo. Seja um odre novo, um vaso novo. Seja flexível, deixa Deus moldar. Deixa Deus tirar as imperfeições, deixa Ele quebrar. Às vezes Deus nos quebra, nos desfaz tudo. E Ele nos faz uma nova pessoa. A capacidade aumenta com as nossas pequenas realizações. Pequenos passos em obediência a Deus. Você quer ser capaz? Você quer ter grandes conquistas? Comece com as pequenas realizações. Pequenas conquistas em Deus. Pequenas coisas que ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Ele está olhando. Quando você fez algo que tocou o coração dele. A Bíblia fala que ele passa os olhos, ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Sabe, às vezes a gente pode falar bonito, a gente pode, mas Deus está olhando lá dentro do nosso coração, lá dentro da nossa casa. Deus está olhando nossas atitudes no dia a dia. Ele está olhando para ver se somos verdadeiros adoradores. Deixa Deus fazer novamente. Há uma nova unção, há um vinho novo, há uma capacitação, uma realização nova em Deus para a sua vida. E você é capaz de experimentar isso. Talvez algo que você nem imagina, você vai ser capaz. Talvez o Senhor vai te usar para algo que você nunca fez na sua vida. Assim como eu escrevi um livro, nunca tinha escrito um livro na minha vida. Mas Deus falou, opa, vou te honrar, vou te dar essa graça, né? E hoje a minha voz vai através do livro para tantos lugares. Essa semana que passou, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, né, lá na Irlanda, e ela leu o meu livro e ela falou comigo. Deus tocou no meu coração, Deus falou na minha vida. E é tudo para a glória dele. Eu falei, Deus, que coisa maravilhosa foi essa, Senhor. Valeu tudo. Valeu tudo que eu passei no meio do processo, no meio da quebra do vaso. Está valendo tudo. Então eu quero dizer para você, vale a pena ser fiel com Deus. Vale a pena permanecer com Ele. Fique de pé, em nome de Jesus. Que nesta noite a sua capacitação seja expandida em Deus. A capacitação para perdoar, a capacitação para amar, a capacitação para orar mais, para permanecer. Que nesta noite você venha se expandir para receber o novo de Deus.